Quero trazer hoje para vocês um exemplo muito grande de fé, tanto de um homem como também de uma mulher. No livro de 1 Reis fala sobre a história, né, de Elias e a viúva de Sarepta. A palavra é clara em dizer assim: então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traga-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscar, ele a chamou e lhe disse: traga-me também um bocado de pão da tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 covados e é onde eu vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho, para a gente comermos e morremos depois dessa refeição. Então Elias lhe disse: olha só, preste muita atenção. Eu acho essa história, gente, muito impactante. Quando a gente entra e entende essa história, a gente vai entender aqui que era um tempo de crise. Um tempo de crise, um tempo de seca. E essa mulher, a única coisa que ela tinha dentro da sua casa era um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite para preparar sua última refeição e comer com seu filho e morrer. E aqui, gente, eu quero trazer para vocês um exemplo muito grande de fé. Porque Elias diz a ela: você me traga o que você tem, faça para mim comer e depois você come. Aquela mulher só tinha o último e ela entregou a Elias, porque ela tinha fé que Deus iria prover para ela. E a palavra do Senhor diz que Elias diz assim a ela: porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará até o dia e que o Senhor fizer chover nessa terra. E ela preparou e lhe deu. 2 exemplos de fé. O primeiro exemplo de fé é o de Elias, de saber, né, de Deus dizer assim a ele: vai à casa de uma mulher viúva e ela te sustentará. Entenda só uma coisa: as mulheres de hoje é muito diferente das mulheres de antigamente. As mulheres de antigamente, principalmente mulheres viúvas, eram mulheres muito pobres, muito necessitadas. Tanto que a palavra do Senhor diz o quê? Que a gente deveria se compadecer, né? Que o povo lá antigamente teria que se compadecer dos órfãos e das viúvas, porque sabia a necessidade que existia na vida dessas mulheres. Porque essas mulheres antigamente, elas dependiam do sustento que vinha dos seus maridos. No momento que o seu marido morria, aquela mulher ali era fadada à fome e à miséria, certo? Tem outros relatos bíblicos, né, de uma mulher também que ela tinha 2 filhos e o marido dela morreu e aí o marido dela tinha dívidas e ela tinha que entregar seus 2 filhos aos credores porque não tinha como se pagar. Hoje não. Hoje as mulheres viúvas, tem mulheres viúvas muitíssimo ricas, mulheres empoderadas, mulheres ricas, mulheres que têm suas empresas. Hoje muitas mulheres têm seus negócios, não têm dependência de ter um marido para poder comer, viver, ou morar, ou vestir. Hoje a realidade da gente mulher é totalmente diferente, mas antigamente a realidade das mulheres era essa. Então veja só, Deus vai, a palavra do Senhor vai a Elias e diz: vai-te, que você vai para um lugar onde uma mulher viúva que vai te sustentar em um tempo de crise. Eu acho até um pouco engraçado, porque é como se dissesse assim, ó, vai lá. Como dissesse não, ele falou: vá até uma mulher viúva em um tempo de crise, que é essa mulher que vai te sustentar. E quando Elias chega lá na casa dessa mulher, que é o que eu acho ainda mais engraçado, é que quando Elias chega lá, a mulher diz: meu filho, a única coisa que eu tenho é um pouquinho só de farinha e um pouquinho de azeite nessa botija, aonde eu vou fazer minha última refeição e morrer juntamente com meu filho. E aí você vê, né, o que é a fé. Aí Elias vai e diz a ela: prepare esse pouco para mim. Porque a palavra do Senhor, ele diz, através da palavra do Senhor, a farinha não vai faltar e o azeite não vai faltar. E aquela mulher preparou o que era o último para ela e seu filho. Confiou e teve fé. E a palavra do Senhor diz assim: da panela a farinha não se acabou
e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Ó que palavra poderosa. Muitas vezes a gente recebe uma palavra e a gente tem dúvida. A gente se apega a coisas pequenas porque a gente não acredita. A gente não tem fé que Deus pode nos dar maior e muito melhor do que o que a gente tem. E aqui é um exemplo. Tudo que essa mulher tinha, o restante que ela tinha, que não era só para ela, era também para o seu filho. Ela abriu mão daquilo, entregou, confiando na palavra que vinha através de Elias. E muitas vezes a gente recebe palavras, né, que Deus vai prover. Às vezes Deus fala dentro do nosso íntimo, mas às vezes a nossa fé é tão pequena, a gente duvida tanto, que às vezes a gente não se desprende daquilo que Deus nos manda se desprender, né, para viver o melhor, para viver o milagre, para ser alcançado naquilo que Deus tem pra gente, porque a gente somos homens e mulheres de pequena fé. Então, se Deus tocar no teu coração com alguma situação, mandando você se desprender de algo, para você abençoar a vida de outra pessoa, você tenha certeza que não vai te fazer falta, não vai te faltar, não vai acabar, porque a palavra de Deus é clara em dizer que da panela a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou. Amém? Receba essa palavra, tome posse dessa palavra, em nome de Jesus.